Programa Top Talk, um oferecimento Feirão de Imóveis. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Programa Top Talk começando aqui pelos estúdios da Live TV Brasil. Eu sou Alan Banas, direto da Ilha da Magia, Grande Florianópolis, para vocês e para o mundo, acompanhando o programa Top Talk. O programa Top Talk é uma parceria da Live TV Brasil com o jornal Top News e você pode acompanhar nas principais redes sociais do jornal. No Instagram é @jornal Top News, no YouTube, onde você assiste esse vídeo, também é Jornal Top News, e também no Facebook. É muito fácil, onde você jogar Jornal Top News, você vai ter informação com relevância, muito entretenimento, muito bacana. Inclusive, a edição impressa do Jornal Top News aqui aparecendo na sua tela, também para você acompanhar a capa aí com Michele Crispim. E você também pode pode ler, folhear o Jornal Top News, pegando os principais estabelecimentos da Grande Florianópolis, tá certo? Recados dados, porque o programa de hoje eu recebo um palhocense, nascido em Joinville, mas eu falo palhocense porque a família inteira é de Palhoça. Aos 18 anos, efetivamente, veio para Palhoça. Ele é atleta, posso falar que é atleta ainda, ele vai contar isso para a gente, mas ele trilhou uma carreira muito interessante, porque de atleta passou a técnico. Depois de técnico, passou a gerente de esportes. Dali um pulinho para diretor, secretário de Turismo, Esportes e Lazer, que mudou. E ele também vai explicar, porque ele virou presidente da Fundação Esporte e Cultura. Eu estou falando aqui com o Júnior Seco. Boa noite, Júnior. Boa noite, queria primeiramente agradecer o convite, bela estrutura, fico muito feliz em estar aqui podendo falar um pouco da minha história e agradecer a Top News e a Live TV pelo convite. Pô, Júnior, eu fico que muito agradeço aí a tua participação. Sei que na pandemia a gente está evitando, às vezes, sair de casa, mas mesmo assim a gente tem que continuar a nossa vida. A gente sempre fala aqui, o nosso assunto nem é esse hoje. A gente já, ligando em qualquer emissora, qualquer rádio, a gente já ouve bastante sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho da sua vida política, da sua vida como atleta. Eu não sei se eu fiz a trilha que eu coloquei direitinho aqui nessa introdução, reflete de verdade se tem alguma mentira do que eu falei ali. É verdade, tudo isso daí que a gente fez como atleta, como gestor público. A fala é curta, mas o tempo para isso acontecer foi longo, foi batalhado, mas a gente fica muito feliz de ter feito o que fez. Para isso eu vou entregar um pouco a tua idade, porque você falou o tempo foi longo, você está com 42 anos, né? 42 anos. Vamos voltar, início aí vamos começar como atleta. Quando é que entrou? Quando eu falo atleta, natação, né? Sim, quando é que a natação entrou na tua vida? Bom, comecei a nadar aos 6 anos em Joinville, no Joinville Tênis Clube. Fiz uma carreira até os 14. Pô, 6 anos é muito novo, a gente começa cedo. E feliz de ter começado cedo. Indico sempre aos pais a botarem seus filhos como saúde, como educação e como formação de ser humano. E tive uma pausa de 3 anos, fui jogar vôlei. Por Joinville também. Tem, a altura você tem. Porque me fazem essa pergunta muito, Júnior. Você tem quantos de altura? Eu tenho 1,93. A mesma altura que eu tenho, tá? Curiosidade aí. Legal. E depois voltei à natação e até hoje pretendo não parar. E vôlei acabou não se Eu dando fiquei muito esses bem. 3 anos jogando por Joinville pela escola. Tá. Fui envolvido pelo Ouro Olímpico de 92. Tive um convite do técnico da escola e do município e foi bacana, eu gosto de diversificar. Vim de uma escola em Joinville que tinha parte esportiva muito forte, então acabei jogando várias outras modalidades. Joguei futebol, fiz atletismo, fiz handebol, fiz basquete, mas o meu foco sempre foi a natação e esse trecho curto aí no vôlei, mas muito feliz de ter rodado todas essas modalidades, essa vivência toda. Dá para entender aí, conversando com você, que é o esporte no geral que te atrai. Obviamente, a paixão pela natação, mas você é um cara que tem no sangue mesmo esporte. Perfeito. Né? Eu vivo do esporte e para o esporte. Isso é uma frase que eu levo comigo. O teu condicionamento físico, assim, a gente tenta manter, mas acaba sendo diferenciado de um não praticante, né? Você é um cara muito ativo? Bem ativo, muito da água, mas bem ativo. Então eu vou te perguntar, eu disse que eu não ia tocar nesse assunto, nós temos aí
o momento que a pandemia te fez ficar talvez mais em casa do que você estava acostumado. Como é que você sobreviveu ali? Sim, não, complicado, porque com a pandemia a saúde física e mental acaba abalando, né? De uma maneira geral. E acabou que a gente conseguiu voltar, eu com a minha namorada que também é nadadora, a gente estava treinando em Florianópolis. A gente nadava aqui na Unisul, a Unisul teve que fechar, e a primeira piscina a abrir foi a do clube no Lira, e com essa notícia de agora, fecha também Lira e a gente espera agora voltar. Mas então, saúde mental, saúde física abala muito. Eu tive dores nas costas absurda, muito tempo, em casa, muito tempo sentado, muito tempo deitado, acaba ficando, a gente relaxa mais, então a postura fica ruim. Você mora em apartamento ou casa? Isso faz uma diferençazinha. Às Sim, vezes, né? morava na Guarda do Embaú desde fevereiro que estou aqui no Pagani, apartamento, e faz diferença. Porque numa casa tu volta e meia tá andando, no apartamento te prende. Um pouquinho mais, né? Então a tua estrutura muscular cai e sofri de verdade com dores nas costas e rezando para também, né? abala. Teve um caso, um momento, acho que foi na terceira semana que a gente estava bem, ligava a TV, era só isso e parece que aquilo a gente acabava absorvendo. Com certeza. Minha namorada perguntou, pô, o que tu tens? Estás bem? Eu falei, estou bem, com aquela voz meio xoxa. Assim, ó, vamos dar uma caminhada, e não podia ser aquela situação de não sair, mas acaba afetando bastante, e a gente espera que isso passe logo e a gente volte à normalidade. Com certeza, isso é o que todos nós esperamos, né? E a gente pergunta isso porque atleta, contato com a natureza, contato com a água, piscina, e tudo isso fechou, né? Fechou, intocável. Você comentou aí, a gente está passando por um momento que estamos revisando algumas liberações, né? Estamos dando uns passinhos atrás, mas é preciso, né? Não, aquela situação, a vida em primeiro lugar, a saúde em primeiro lugar. A gente vinha numa situação, eu acho que o nosso estado, nossa região deu um bloqueio legal, né? Vamos entrar nessa seara um pouco. E acabou que todo mundo deu uma relaxada, achou que, né, a gente não estava com os leitos nem perto de lotar. Sim. Todo mundo relaxou e tivemos um final de semana que foi atípico de sol. Primeiro dia de inverno, praia lotada, shopping lotado, Beto Carreiro lotado. E acaba que isso, infelizmente, acabou ocasionando numa transmissão maior. Sim. E agora Florianópolis, com o prefeito, fez esse decreto aí de ontem bloqueando. Mas é tudo situação nova, ninguém sabe para onde vai esse vírus, a que ponto vai. A gente sabe que infelizmente está afetando vários setores aí, e é ruim de um lado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, tá bem complicado. E pegando, a gente fala que não ia comentar muito de pandemia, mas é esportes, e eu queria entender um pouco como é que estava trabalhando isso na sua mente, porque, querendo ou não, acredito que você é um cara ativo, mas até as Olimpíadas, né? Maior evento esportivo do mundo foi adiado. Tóquio esse ano foi adiado por um ano. Né? Salvo alguns esportes, você tem um contato direto. Transmissão absurda seria, né? Porque não é só o atleta que está lá, a torcida que está lá. Imagina o que movimentaria. De data era para ser em julho agora, né? Agora em julho. Olha só que de julho a agosto. E queriam ainda pensar na possibilidade de ter... Mas lá no começo tu vai saber até quando vai esse vírus. Você nem sabe ainda. Né? Tudo novo, a gente veio, né? Saiu China, veio para Itália, Europa. E os atletas que estão se preparando também não podem se aí preparar cai com todo o qualidade. condicionamento, cai todo o treino. Mais você pra dizer isso, né? Cai todo o treino e realmente tem que dar um ano. Não é passar para 3 meses, porque daí ninguém vai ter condições. Um ciclo olímpico se faz em 9 meses, pelo menos. Ciclo olímpico. Para treinar um atleta. Eu falo sempre na minha área que eu conheço, o Phelps tem um relato dele de uma Olimpíada para outra. Um dia sem treinar. Um único dia que ele não treinou em 4 anos. Isso foi o ciclo olímpico que fez ele o maior atleta de todos os tempos. Não precisa nem dizer, né? Então, um tempo básico a gente trabalha 9 meses de um atleta que já vem condicionado, né? Tu não vai tirar ninguém do zero para botar na Olimpíada. Como mínimo também, vai. Tempo mínimo ali. Então, não adianta transferir para depois de 3 meses que não ia dar certo. Então, fizeram a coisa correta de jogar para o próximo ano. Com 42 anos, você está praticamente como um atleta master, é isso master. Que são as competições? Após 30 anos, o atleta pode
abrir mão do profissional e virar atleta master. Não que ele não possa ser profissional também. E qual que é a faixa etária do Master ali? Como é De que é 5 em dividido? 5 anos. 5 em 5 De anos. 5 em 5 anos. A cada Tá. 5 anos uma categoria. E você está concorrendo, tá Hoje 40 a participando 44. de 40 a 44. Eu voltei em 2017, me instalou a voltar a treinar. Eu sempre fazia aula, mas... E quando eu foco em competição, o treino rende mais. Então, em 2017, eu decidi voltar a nadar e disputei um brasileiro. E fiquei em 7º colocado. E nesse brasileiro, eu decidi que eu ia ser campeão brasileiro. E daí, no ano de 2018, eu fiquei minto, eu falei 2017, né? Eu voltei a nadar em 2016, fiquei em 7º. Tá. Nadei em 2017, fiquei em 5º. E em Vai baixando. 2018 fui campeão brasileiro. Pronto, baixou bem. É. Baixou bem não, subiu, vai. E a Analisando. meta aí, E agora? falando um pouco da natação master, a meta é disputar um Mundial Master. Disputar um Mundial Master que tem de 2 em 2 anos, e daí fazer um ciclo De 2 realmente, anos. E onde que acontece o próximo? E quando? Com essa pandemia não dá para saber, talvez. há Em 2 anos notícia. atrás foi Coreia do Sul, Tá. e pô, não me recordo. Então era para ser agora. Era para ser agora. Tá. A gente pega sempre pós-mundial e pós-olimpíada, que o mundial é de 4 em 4 e a olimpíada de 4 em 4. Então, e no intervalo de 2 em 2 anos. Então a gente sempre pega pós-olimpíada, no mês seguinte já começaria a situação master. Tem a Paralimpíada, vem o master. Então é a meta. Claro que isso envolve todo um condicionamento. Antes do mundial, nadar o sul-americano, para depois do sul-americano. Eu iria nadar o sul-americano em 2018, mas acabei lesionando o lombar. E o tempo que eu ganhei o brasileiro, eu pegava 3º sul-americano, mas acabei que não consegui. Você vê, 42 anos, vou jogar 30 anos, 72, por aí, você vê o quê? Qual que continuar Cara, de nadando verdade. ou lazer mesmo? Não, de verdade. Eu sou altamente competitivo. Altamente competitivo. Então, se eu puder estar competindo E mesmo... o Master vai até que idade? O Master vai 100 mais. Tem atleta 100 mais. A Maria Lenk, que foi a primeira atleta olímpica feminina brasileira na natação, eu caí numa competição com ela com 80 e poucos anos, eu não me recordo. A gente tem aqui o seu André Boutique, que nada com a gente aqui no Lira, também 80 e poucos anos nadando. Foi atleta da França. Uhum. E então é estilo de vida. Tentar levar o mais longe possível, se puder, até o final. Olha, parabéns, que assim seja e que você volte mais vezes aqui para ir trazendo. Quem sabe daqui 30 anos a gente faz o Top Talk. Tem jornal daqui 30 anos impresso? Ele fez assim. Olha. Ele fez assim. Não sei, vai ter sim. A gente volta aqui. Pelo menos a gente vai ter a versão online, pelo menos. A gente vai continuar para saber daqui 30 anos como é que tá o Júnior aí. Tudo tão rápido, né? Muito rápido, né? E aí... É que nem eu falei na introdução, você saiu como atleta, foi para técnico. Levou a tua experiência de anos para garotada. Então, eu vindo aqui para Palhoça, já no 2º ano fui convidado para representar o município nos Jogos Abertos. Fui o primeiro atleta do município na modalidade de natação. No ano seguinte fui convidado a ser técnico. E aí a gente fez uma carreira bem bacana como técnico. Aí tem uns atletas expoentes como Jefferson da Silva. Muda tudo, né? A técnico Não necessariamente um bom atleta vai ser um bom técnico, sim, né? E vice-versa. Então a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal, um trabalho bem personalizado. Eu tinha 5 atletas. Digo de boca cheia, todos campeões catarinenses, um campeão sul-brasileiro e uma recordista de Joguinhos Abertos. A gente fez uma história... Chegou onde você queria, então. A gente fez, me realizei como técnico também, coisa que eu não esperava. É outra emoção, não é? É gratificante tu ver o teu ensinamento ali, Uhum. e ver os atletas se dedicando. Foi uma experiência bem marcante na minha vida, bem positiva. Bacana. A gente está fazendo essa retrospectiva justamente para ir chegando, porque você depois entrou na política, foi subindo, foi gerenciando um pouco mais essa área dos esportes, até que a gente está introduzindo aqui como gerente de esportes. Após técnico, eu junto sendo técnico também dava aula de natação em academias aqui da Palhoça, depois fui ter a minha academia, e paralelo a isso eu fui ingressando na parte administrativa, não digo nem na parte política, eu fui entrando na parte administrativa, no outro lado da mesa, né? Sim. E daí fui convidado também, na época, até pelo nosso vice-prefeito hoje, o Amaro Júnior,
O Amaro era presidente da CME, na Comissão Municipal de Esportes, na época. E, pô, foi uma... eu digo que é d'água para o vinho. Uma coisa é tu ser atleta e técnico, tu tá no dia a dia com os atletas. E outra coisa é tu vir para administrativo e, às vezes, a gente do outro lado da mesa não sabe a dificuldade que é que um gestor tem para fazer acontecer. E daí fui aprendendo do zero. Isso sim, do zero, a parte administrativa. Fiquei 3 anos como gerente de esporte e depois mais 1 ano como diretor de esporte. Aí fiquei um buraco de 4 anos. Isso em que ano, esse do diretor de esporte? 2005 a 2009. Tá. E daí depois os próximos 4 anos de 2010 a 9 a 12, 10 a 13 ali, foi quando eu voltei. Fiquei 4 anos que eu voltei a dar aula, voltei a ter minha academia. Você voltou mais pro lado pessoal como gestor Voltei próprio, a fazer o que é a minha área da aula e a parte de gestão de academia, que é uma coisa que eu gosto. Essa pausa... Foi a situação política também. Tá. Tive uma divergência com o antigo prefeito, até em virtude de não sair a fundação. A gente tínhamos um acordo de ser feita a fundação naquela época. Por eu ter vivenciado isso da atleta técnica, a gente sabe do valor que é uma fundação. E daí tivemos uma divergência, respeitei a decisão dele não criar e fui tocar a minha academia, a minha carreira como professor. E passando esses 4 anos, tive a felicidade, a oportunidade de estar ao lado do atual prefeito hoje, Camilo, que era um amigo já da época, a gente já se conhecia da época de adolescente. Em 2012, eu trabalhava com... Além dessa situação, eu também trabalhava com entidades e prefeituras, fazia projetos, captação de recurso para entidades sem fins lucrativos. Com lei de incentivo ao esporte de Ministério, do Estado. Eu fui o primeiro catarinense a aprovar projeto na lei de incentivo ao esporte do Estado, do Ministério. Primeiro catarinense. Isso me abriu várias portas. E uma das portas foi com o atual prefeito. Eu fiz um projeto para ele, para a ONG que ele tinha, que chamava ONG Viver Palhoça. Eu criei um projeto chamado Semeando Cultura. Isso já atuando no... Não, isso antes foi o que talvez abriu mais portas ali. Para mim e para ele. Foi o projeto Semeando Cultura, onde a gente fez um projeto para a Secretaria de Estado. A gente levava o caminhão do bem, teatro, música, em 10 bairros da cidade. Ele gostou do projeto, eu fiz a captação, fiz toda a parte de execução, prestação de contas, e ele me chamou juntamente com o pai dele para estar junto nessa parte de política novamente. E eu tinha uma academia em Florianópolis nessa época. Eu falei, de novo, vou abrir mão da academia para ir para a parte, mas eu gosto de cair de cabeça. E aceitei o convite, caímos na parte de campanha, tivemos o êxito E ele foi eleito e acabou entrando. E em conversa, isso, né? Eu só aceitei quando ele me disse que me autorizava a fazer a Fundação de Esporte. Foi prerrogativa para mim aceitar a secretaria. Até para explicar quem nos assiste, era a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. E dos acordos que você está me dizendo é que ali a gente criasse a Fundação Esporte e Cultura. Exatamente. E com isso você tinha mais, posso falar, liberdade de administrar recursos, investir, Perfeito. do que o engessamento, às vezes, da máquina pública, certo? E a liberdade eu sempre tive por um livre acesso, um trato muito direto com o Camilo. Então, essa liberdade a gente teve. Foi mais a liberdade administrativa, né? Porque o Camilo sempre deu carta branca nas ações que a gente fez, obviamente sempre tendo o aval dele, mas é a tua área, faz. Então esse ponto positivo ele tem bastante. E daí a gente conseguiu, depois de 2 anos, a gente não tem ideia o quanto é moroso a parte administrativa para te fazer uma fundação de esporte. A gente nunca pensei em desistir. Então, só no 2º ano que a gente conseguiu fazer a fundação. Tem que ter aprovação. Para passar na Câmara, ver lei, molda do jeito que a gente possa fazer e conseguimos fazer.
E já emendou. Daí a gente, né, tem toda essa independência, mais ser uma autarquia dentro da prefeitura, ter um CNPJ próprio, e dentro dessa situação a gente ter os benefícios dela, né, como a gente tinha conversado, de poder ajudar mais o atleta de rendimento. Então, a fundação foi criada para isso e a gente tá elevando ela. E já vou entrar num outro ponto que casa com a fundação, que é a situação do Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta também foi uma batalha grande e a gente conseguiu, nesse ano de 2020, efetivar a lei do Bolsa Atleta. A lei que os atletas que representam o município em competições oficiais, se colocarem entre os 3 primeiros, vão ter um salário no ano seguinte. Então, muitas vezes vamos atrás de patrocínio, não consegue patrocínio. Como é que eu vou deixar, por exemplo, me dedicar 100% ao esporte se eu não posso deixar, por exemplo, o meu emprego? Perfeito. E o atleta é isso. Infelizmente, às vezes a gente perde um bom atleta para o emprego, porque às vezes aquela família não tem condições de manter, exatamente. Eu tive uma situação de estava dando aula, até teria condições de ir, quando eu estava finalizando a minha situação, vamos chamar de profissional, eu peguei índice para nadar um sul-americano, não fui porque ia apertar meu orçamento. E o atleta não fica tão competitivo, né? Não se dedicando. Então a gente tem, isso é até a parte cultural Brasil, né? A gente não investe onde que se deve investir. Escola. O esporte escolar, infelizmente, está em decadência no Brasil. Raras as exceções que salvam. É a base. A gente pega... E a longo prazo. Norte-americano, vê que é da escola, a faculdade. Porque se tu não faz um atleta, se ele não vai ser um atleta depois, beleza, mas tu fez um baita de um cidadão. Nos Estados Unidos, dentro da escola, é fortíssimo. Fortíssimo, e faculdade continua. Sim. Então, assim, isso é cultural. Acho que para a gente conseguir embutir isso, vai ser um médio e longo prazo aí bem grande. Porque se a gente não consegue hoje investir no esporte escolar, tu imagina... Tem alguma escola, seja pública ou privada, que você tem como base que incentiva bastante o esporte? Eu tive a sorte de estudar nela, eu sempre falo, no Bom Jesus lá em Joinville, Colégio Bom Jesus de Joinville. E a gente tinha, isso na década de 90, a gente tinha um complexo esportivo fora da escola, com piscina, um campo de futebol oficial, com quadras. Então, o nosso contraturno era na escola. E os meus professores de educação física eram técnicos da seleção de Joinville. Então, o investimento feito era muito grande. E foi o que me fez hoje ser, de olho fechado, que eu sou o que sou hoje na parte esportiva por causa da vivência de escola. Você acha que é possível ainda? Cara, é altamente possível, tanto na escola... Querendo ou não, desculpa te atrapalhar, você tem toda essa vivência como atleta, técnico e política. Então você está em todos os lados, ou esteve em todos os lados. Certo. Qual é a tua visão em relação a isso? Por mais que seja participando ativamente durante os últimos anos na prefeitura de Palhoça, vamos falar especificamente só de Palhoça, vamos falar Santa Catarina. Não, até nível Brasil, vamos abrir mais. Assim. A gente teve, se eu não me engano, no começo dos anos 2000, para mim, uma das piores atos públicos administrativos em relação à educação física. A obrigatoriedade era de 3 vezes por semana, passou-se a 2 vezes por semana. Mas diminuiu 1 vez por semana. É um impacto gigante. E qual é o motivo? A explicação? Cara, perguntar para quem votou, né? Para quem aprovou, porque não tem explicação. A gente sabe de tudo que o esporte promove em relação à saúde, e socializa, então não dá para admitir. A gente está na contramão. A gente foi para a contramão nesse tempo. Então, para a gente voltar, teria que voltar a 1 vez por semana, e isso seria um ponto. Mas o ponto mais é a parte de infraestrutura. A gente acompanha aí escolas, seja municipal, estadual, raras exceções que se investe, né? A gente, nesse segundo mandato, Camila, a gente fez uma massificação em escola. Legal, mas tem um mar de coisa para ser feito, entende? Um mar de coisa para ser feito na parte escolar, que é a base, é onde começa o interesse do atleta, da criança sem atleta. Depois, quando ele está com 15, 17 anos, acabou, ele vai para o mercado de trabalho e não tem mais a chance, porque coordenação motora e agilidade a gente adquire até os 15 anos de idade. A tua velocidade de hoje... Por isso que eu lá de mal, Quem não tem base lá atrás
Teu terror, Vai. você me vê jogando vôlei, basquete, futebol, cara, não é comigo. Entende? É complicado. É dizer assim, mas vai mudar? Tem que mudar? Tem, mas eu sou Mas meio... concorda, é a longo prazo. Isso É a não longo- é para médio e longo agora, prazo. vamos lá, próximo mandato de prefeito, nós só estamos... Isso é uma entrando, política né? pública de 20 anos. No mínimo. Política É a pública longo de 20 prazo, anos. longuíssimo. E a mesma Entende? coisa a educação, não estou falando somente para o esporte. Que nem você pega a China, né? A China que tem trabalhado Coreia do Sul fez muito para trabalhar educação. o esporte para vir... A a China tem trabalhado para fez- superar os Estados Unidos nas Olimpíadas. A China, quando decidiu ser sede de olímpica, eles fizeram chover atleta lá. É isso. E Uma da casa. Da casa. Eles pegaram os melhores técnicos do mundo, de uma maneira geral. O Bruno Fontes de Florianópolis está dando vela lá, sabia? Não sabia. Bruno Fontes, nosso atleta olímpico, é contratado Agora da China. pra... Então a gente cria e faz e vai para fora. É igual jogador de futebol. Por que o nosso futebol não é NBA? Pois é. É isso aí. Se os melhores atletas estão aqui. É má gestão de federação, confederação, poder público. E às vezes a gente joga muita coisa no poder público, mas o camarada não varre a sua calçada, né? Não faz o seu dever de casa. Uhum. Então o poder público tem culpa? Tem, mas acho que a gente tem que trazer mais para a gente essa responsabilidade. Porque o poder público não é uma pessoa. Né? O poder público somos todos nós. Né? É composto. Para a gente fechar aqui em fundação, qual que você falou, tem criação de um CNPJ e tudo mais. Se a gente puder colocar contrapontos do que facilita ser uma fundação, então, para investir no atleta, os recursos eu consigo destinar. Então, você estava me explicando nos bastidores de que o dinheiro não é possível investir ali, né? Quais Tem que a criação dificuldades e facilidades tem? Perfeito. A criação da fundação nos dá algumas boas facilidades. O pessoal às vezes acha que criando a fundação vai ser jorrado dinheiro para a fundação e É isso que eu queria entender também, se facilita, eu não estou falando especificamente, vamos supor que tem uma outra coligação, outro prefeito e tal, isso é muito mais fácil, desvio, essas Não, coisas? ou a não? situação de dinheiro para a fundação vai Como de é? uma aprovação da Câmara, mas principalmente do prefeito querer botar o dinheiro. Tá. Dinheiro municipal. Então, vamos falar em valores, vamos dizer, a fundação vai ganhar 3 milhões. Se o prefeito quiser dar 3, 5 ou 10, é o prefeito, aquela situação que vai definir. O que nos dá um novo CNPJ, que nos dá a fundação, é a possibilidade de correr atrás de novos recursos para aquele CNPJ. Iniciativa privada, projetos de ministério, projeto de Estado, para vir específico para a fundação. Quando não é fundação, ela vai para uma conta única da prefeitura. Quando é fundação, vem direto para a gente e é destinado E o direto ali. conta única da prefeitura você vai dividir com saúde, Exato. Então, segurança assim, e por aí vai. e a questão, né, como a gente havia conversado, a situação de eu virar fundação, eu posso dar uma passagem aérea para um atleta. Enquanto secretaria eu não posso dar, porque enquanto secretaria eu só posso custear esse tipo de deslocamento para funcionários da prefeitura, funcionários da minha secretaria. Uhum. Então, me abriu mais esse leque. A situação da Bolsa Atleta também, poder pagar atletas através da fundação, através do Bolsa Atleta. Então, eu digo que a gente fez com a fundação e com a Bolsa Atleta, que a gente fez o esgoto, que ninguém quis fazer, que não aparece. Agora, joga o asfalto em cima. O esgoto está feito. Não adianta nada colocar o asfalto sem preparar o E esgoto. depois tu vai querer rasgar, Pois é. como geralmente E fica faz, remendado, né? é isso aí. Então, a gente fez um trabalho realmente administrativo nos bastidores e agora a gente quer ver... A gente botou o trem em cima do trilho e está embalando ele. Depois que ele embalar, eles não vão segurar mais. Não vai ter prefeito com coragem de tirar De voltar atrás. esse trem de cima do trilho. Isso é bacana. E, obviamente, quando a gente entra na vida pública, a gente passa a ser, né, eu diria, acompanhado. O que o Júnior fez, o que ele trouxe de benefício para o município e tudo mais. Mas os números falam aqui que de 4 projetos, hoje 34 em um prazo de 8 anos. Então foram praticamente 30 projetos novos, relevantes. Eu por vir da natação, e a gente vive no país do futebol. E quando a gente assumiu, a gente tinha 4 projetos, mas eram 3 modalidades. Eram futebol, futsal e voleibol. E fora isso, os ginásios, um interditado, o outro fechado e o outro abandonado com morador de rua dentro. A gente
a gente pegou realmente numa situação bem caótica o esporte de Palhoça, de verdade, assim. O Caranguejão estava interditado, era de taco, e o bombeiro tinha interditado, o ginásio da Ponte... Mas o taco era quadra? Era o piso de taco, de madeira, né? E estava pelas goteiras, ele estava podre, e estava com farpa. A primeira ação foi para tudo, até arrumar. E daí o ginásio da Ponte Maruim estava finalizado e não estava entregue pelo empreiteiro, e o ginásio do Caminho Novo estava com morador de rua dentro. Essa foi a nossa realidade em 4 projetos acontecendo. Nós sentamos com o prefeito, a gente fez um levantamento e começou essas reformas, finalizando. Hoje está reformado e ampliado. Mas falando em projeto em si, aí a gente começou a ver de que maneira a gente ia estar ampliando esses projetos, né? Então, no primeiro momento, a gente pegava os professores da educação e trazia para a Secretaria de Esporte. Então, os professores faziam as provas para trabalhar em sala de aula, e na continuação desses professores a gente conseguia trazer. Então, a gente chamava o Christian, o Christian trabalha aqui, trabalha com handebol, escolinha de handebol. Trabalha com futsal, escolinha de futsal. E a gente foi começando a montar uma estrutura esportiva no município. E pensando sempre no social, na base, que é aquela situação. Se tu não tens base, tu não vais fazer o rendimento. Apesar de vir do rendimento, a situação era fazer o social para a gente poder pulverizar o esporte na cidade. Até o ponto que a gente conseguiu fazer um processo seletivo exclusivo da Secretaria, ou agora da Fundação de Esporte. Hoje, quando eu vou... Antes eu falava que eu pegava a sobra, não desmerecendo os professores, mas a gente pegava a sobra da educação, os professores que não estavam em sala de aula, era uma sequência, a gente pegava. Então, a gente tinha que nos adaptar ao que eles tinham a nos oferecer. Hoje, o meu processo seletivo é o seguinte: eu boto professor de judô, karatê, jiu-jitsu, futebol, futsal, natação. Eu digo o que eu quero e, no mínimo, 2 anos de docência. Então, todo meu professor que passar no meu processo seletivo é específico da área e tem, no mínimo, 2 anos de docência. Então, a gente conseguiu dar mais regularizar mais esse up no esporte. Hoje a gente já vai para o 2º processo seletivo, vai para o 3º ano com esses professores específicos de modalidade. Então, onde a gente tem o professor específico da ginástica para a terceira idade, tem o professor específico para a natação, dessa parceria com a Unisul. Os nossos professores de taekwondo são todos faixa preta. Todos os professores de artes marciais são faixa preta. Nada mais do que esses que estão à frente ensinando serem... E o que eu digo para os nossos professores? Professor educador. Depois o professor de atleta. Que se a gente não formar um atleta, a gente vai formar um cidadão. Então, as nossas reuniões dos professores ainda são essas. Até para os atletas, para os técnicos de rendimento, a gente quer a formação do cidadão. Porque, querendo ou não, o esporte também tira, né? Da marginalização, das ruas. E esses professores estão ali para educar também por outros motivos. Perfeito. E ali é importante. Perfeito. E a gente teve bastante sorte. Porque às vezes pode passar um professor que é muito teórico, passou numa prova teórica e não tem uma prática, apesar de no processo seletivo ser exigidos 2 anos de docência, às vezes não tem toda aquela tarimba, aquela noção. E a gente tem realmente uma gama de professores aí altamente capacitados. Eu digo alguns exemplos, a gente tem 2 professores na patinação artística que vieram de Brusque, gostaram tanto da forma que a gente levava o esporte na Palhoça, que eles se mudaram de Brusque, tinham apoio de grandes empresas lá, sem fazer merchan, e vieram para cá. Venderam e estão morando em Palhoça para tocar, e já estão no 7º ano com a gente. Olha que fantástico. E esses professores já estão com rendimento. O rendimento da patinação são as apresentações, né? E os caras estão muito bem. Tanto, né, patinação, taekwondo, são modalidades, o futsal, o vôlei, são modalidades que a gente já está tendo atleta em alto nível estadual. A gente tem medalhista de joguinhos abertos, de jogos abertos, de OLESC, de Palhoça, formados nos nossos projetos de base. Olha, e você me comentou aqui, você deixou uma das falas, a parceria com a Unisul, porque eles têm uma estrutura fantástica. Que outras parcerias fora a Unisul, ela é a mais forte hoje? A parceria da Unisul junto com a parceria do SESC são as mais fortes, porque a gente assumiu a prefeitura e com esses 3 ginásios, hoje a gente tem esses mesmos 3 ginásios, e ainda assim, para um município de uns 180 mil habitantes, aproximadamente, a gente ter 3 ginásios
é muito pouco. A gente tem aquele ginásio do Ivo Silveira, que até então não se finalizou, que é um elefante branco se deteriorando. E a gente que viaja o estado todo aí em competições, a gente vê qualquer cidade pequena tendo 3, 4, 5 ginásios. E a gente com esse tamanho ainda tem pouco. Então a gente foi atrás dessas parcerias, formou uma parceria de sucesso aí com a Unisul já há um bom tempo, que tem projeto de natação e salto ornamental lá. Temos uma parceria muito bacana com o Sesc, que tem um ginásio aqui no Eldorado. E parcerias menores com o salão de igreja, onde a gente faz aula de ginástica para terceira idade, com a associação de moradores. Então a gente vai entrando onde a gente tem espaço. Porque aula de capoeira, aula de taekwondo, ginástica, que não precisa ser um ginásio, certo. A gente vai abrindo essas parcerias menores daí, mas que não sejam tão importantes quanto. E, Júnior, você acabou recentemente, abril, né, que você acabou saindo da prefeitura, não foi isso? Sim, saí dia 2 de abril, me descompatibilizando, né, me colocando como pré-candidato aí Isso que eu ia te perguntar, o interesse... Saindo como pré-candidato a vereador. Claro, a gente ainda vai ter uma escolha do partido, mas a gente está com o nome à disposição numa situação política. Você sai satisfeito? Sai realizado. Ou alguma coisa que você não conseguiu, você falou, poxa, Alan, não deu para fazer isso, Sempre tem bastante coisa a fazer, mas a gente fez muita coisa. A gente fala 8 anos aqui, é um tempo, mas as coisas que você falou, 2 anos até se transformar em fundação, é moroso, é difícil. A gente sabe que as leis, não só em Palhoça, mas no estado, no Brasil, são difíceis, né? Não, na pergunta assim, saio satisfeito? Saio de cabeça erguida, saio querendo fazer mais, muito mais, mas a gente fez muita coisa. Se a gente pegar o que era e o que é o esporte hoje, dito por quem vivenciou e quem vivencia o esporte, a gente realmente fez bastante coisa. Tenho que deixar aqui meu agradecimento para o Camilo, por dar carta branca, por investir, por ser um cara novo e gostar do esporte. A gente está nessa quantidade de parques feitos, Parque do Madrid, Parque do Aririu, Parque da Barra, pista de skate, quadra de vôlei de praia. Qual a cidade do estado que tu vê pulverizando campo de futebol sintético, gratuito? Eu acho que o que ele fez na Barra do Aririu não tem, na Pedra Branca, não tem em dimensão oficial como a gente fez na Barra. Sabe, agora vai para a segunda etapa, então. Foi um prefeito visionário nesse lado, de tanto também que a gente vai martelando, vai pedindo, e ele sempre falou, a gente vai revolucionar, vai revolucionar. E uma das nossas conversas a gente falava lá atrás, a gente vai fazer uma revolução esportiva dentro de Palhoça. Eu tenho que ser totalmente imparcial aqui. As eleições estão para acontecer, tanto as municipais, né, tanto o vereador quanto o prefeito. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe mesmo. Mas se por acaso, não sei se o Camilo nem pode, mas a quem vier a suceder o Camilo não seja oficialmente aquele escolhido, outra coligação, outros partidos, vocês têm receio de que isso possa voltar atrás? Porque em um dos momentos das suas falas você falou, a gente fez tanta coisa boa que próxima pessoa que fizesse, seja do partido ou não, ou da coligação ou não, dificilmente teria a coragem de, ou por exemplo, de voltar de fundação para a secretaria e por aí vai, são retrocessos. Assim, a gente não pode falar pelos outros, né? Eu quero crer que não. É o receio, é isso que eu quero crer que não, porque já tivemos um buraco em Palhoça, onde um prefeito acabou demitindo todos os professores por 2 anos e zera-se uma situação. E daí os atletas se dispersam. Os projetos se dispersam. E daí para te refazer, então a gente está 8 anos fazendo, então eu quero acreditar que não vai ter, sendo situação, oposição, porque a política é feita de ciclos, né? E, independente de quem entrar, eu quero acreditar que não vá ter retrocesso. Mas a mente de cada um, a gente não sabe o que vem, né? Mas eu acho muito difícil porque a própria comunidade esportiva, a própria classe esportiva ou cultural não vai deixar isso acontecer. E não tem o porquê, porque isso é bem para a sociedade. Então, se a pessoa se coloca à disposição de ser prefeito, vereador, governador, presidente de um país, de um estado, de um município, ele está ali para fazer o bem. Então, fazendo um ato desse, não estaria fazendo bem. E para finalizar, chegando aqui ao nosso limite do programa, não estamos fazendo campanha política, nada, mas o que você gostaria como vereador? Por que se colocar como
Um futuro vereador. Pré-candidato, né? Tem que se colocar as palavras certas, porque não é o momento. Perfeito. Sabe, Não, mas tá se colocando que você, como... pessoalmente gostaria... Eu queria dar continuidade agora nessa... Eu vim da parte de atleta, vim da parte de técnico, vim da parte de gestor. Continuo até hoje, né, fazendo essas situações em prol do esporte e da cultura, Fundação Bolsa Atleta. E agora eu queria dar mais corpo para a nossa classe através de leis. Tem várias outras leis a serem feitas ainda. A gente tem uma saindo do forno aí, que acaba que vai ficar de repente para uma próxima gestão, mas tantas outras, que é a Lei de Incentivo ao Esporte e à Cultura, que não tem nada a ver com fundação nem com Bolsa Atleta. A Lei de Incentivo é aquela que autoriza entidades, pessoa física, a serem beneficiadas por essa lei de dedução de ISS e de IPTU. Então, fazer leis que possam beneficiar não só a nossa classe, mas toda uma sociedade. Mas o pessoal, às vezes, por falta de educação, por falta de conhecimento, acha que o vereador é executivo. Né? O vereador vai calçar uma rua, o vereador vai fazer uma vaga de creche, o vereador é legislador, o vereador está lá para fazer leis. E né, me colocando como pré-candidato para fazer leis em prol da nossa classe e de toda uma sociedade. Então, eu quero vivenciar o único lado que eu não vivenciei ainda, que é a parte de legislar em prol de uma classe, em prol de uma cidade. Bacana. Desejo boa sorte e considerações, fique à vontade. Obrigado aí por poder expor um pouco da minha história. Às vezes não são todos que, não dá tempo, que sabem, que tem a oportunidade. Difícil sentar com uma pessoa numa secretaria e expor tudo que... digo que falei bastante aí da minha carreira como atleta, técnico e gestor. Então, fico honrado de estar aqui no programa, de estar aqui na Live TV, em parceria com o Top News. Me coloco sempre à disposição e desejo sucesso aí à empresa de vocês e vamos continuar fazendo bem. Bacana. Valeu? Muito obrigado, Júnior Seco. Eu posso falar, ele é ex-técnico, ex-gerente de esportes, é muito ex, né? Ex-diretor, ex-secretário, ex-presidente, mas atleta por longo tempo ainda, ou praticamente pela vida inteira, né, Júnior? Se quiser. A natação é o que me faz bem, eu falei, sou altamente competitivo e não quero morrer dentro d'água, mas quero nadar até morrer. Quem sabe se morrer dentro d'água, morra feliz, mas morrer não é o papo. Tem um desejo que gostaria, né? Obrigado, Júnior. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço também a participação de todos vocês, lembrando que o programa Top Talk é sempre às quartas-feiras à noite, aqui pelo YouTube, e você acessa também pelo Facebook e também pelo Instagram. Como eu disse no início do programa, só digitar Jornal Top News, você vai encontrar. Mas também quer folhear, quer a versão do papel? Eu sou do papel, eu gosto, jornalista, gosto até de tirar. Isso aqui não é jornal, mas é uma folha sulfite. Mas para quem gosta, vai lá nos principais estabelecimentos da Grande Floripa, que está lá disponível o seu jornal também, tá bom? Então, uma boa noite e até a próxima semana. Tchau, tchau.